Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Bota pra curtir, bota pra render. Baixe o app da Warren e invista. Juliana Rosa já está com a gente para falar aqui de dois assuntos que em algum momento também se encontram e que são super importantes porque mexem com a vida de todo mundo. Primeiro, essas medidas que estão sendo discutidas ainda buscando redução no preço de combustíveis e também aumento nas projeções de inflação divulgadas agora pelo Banco Central, né, Ju? Bom dia. Bom dia, Sheila, tudo bem? Bom dia para Carla, bom dia para você ouvinte nesse início de semana. Com essa discussão toda aí de combustíveis, porque realmente está caríssimo. O Banco Central divulgou agora há pouco as projeções do mercado financeiro para a inflação e, mais uma vez, tiveram altas projeções de inflação para o ano de 2022. Agora, a expectativa para o IPCA, que é o índice oficial de inflação do país, está em 5,44%. Você vê que assim, o limite da meta de inflação do país é 5% para esse ano, né? E o Banco Central tem que perseguir essas metas ao longo do ano. Claro que vai ser difícil, porque as previsões já estão caminhando para os 6%, e pelo que eu apurei, inclusive com fontes do governo, tem essa preocupação do Banco Central de segurar a inflação, mas não a ponto de jogar a economia brasileira numa recessão. Então, o Banco Central está mirando o número de 5% de inflação, mas olhando 2022, 2023. Então, caminhando para os 5%, mas não necessariamente cravando esse número de 5%, justamente porque quando a gente olha aqui as projeções para o crescimento desse ano, estão em 0,3%. Então a gente tem uma situação de quase estagnação econômica, um crescimento muito baixo, com uma inflação que precisa ser reduzida, mas esse aumento de juros que a gente tem acompanhado aí, que tem sido feito pelo Banco Central para poder reduzir a inflação, já está num nível bastante alto. Então, a gente está acompanhando também essa discussão de qual é o limite aí entre segurar a inflação e aumentar juros demais a ponto de jogar a economia para uma situação de recessão abaixo do zero. A gente vai acompanhar essa semana, certamente, as discussões quentes envolvendo um fator importante aí para a alta da inflação, que é combustíveis. Só que tem uma preocupação grande, Sheila, Carla, porque na semana passada, finalzinho da semana, o Senado Federal e a Câmara também lançaram novas propostas de redução de combustíveis, só que consideradas ruins no sentido de efeito prático no nosso bolso aí pelos especialistas. A proposta do Senado Federal, inclusive, é chamada pela equipe econômica de Projeto Kamikaze. Por quê? Porque abre mão de mais de 100 bilhões de reais de recebimento de impostos e isso provocaria um rombo muito grande nas contas públicas, porque a proposta do Senado, de uma das propostas que estão apresentadas ali pelo Senado Federal, propõe zerar impostos sobre todos os combustíveis, diesel, gasolina e gás de botijão, incluindo energia elétrica, incluindo outras benesses ali para o setor de combustíveis. O que a equipe econômica tem defendido é que se limite a proteção ao diesel. E com isso se colocaria ali se abriria a mão de receber 20 bilhões, mais ou menos, de impostos, o que não causaria uma preocupação tão grande de efeitos negativos em termos de preocupação com o aumento da dívida do Brasil. Porque se houver um aumento muito forte da dívida do Brasil, a gente fica achando, bom, zera tudo, né, e aí baixa o preço e acabou. Só que no final das contas, o tiro pode sair pela culatra, porque se causar um aumento de dívida muito grande, a gente pode ver o dólar subir. E com isso, o preço do combustível, quando a gente vai abastecer, ele é composto em dólar, né? Petróleo e dólar são os componentes principais do preço do combustível. Então, não adianta baixar imposto se o dólar subir demais, a gente, no final das contas, pode ter até um preço aumentado
na bomba do posto de gasolina. Então, essa discussão, Sheila, Carla, a gente vai acompanhar certamente, esquentando aí essa semana, com a volta do Congresso, depois do recesso longo aí dos senhores parlamentares, para poder ver qual é o caminho que vai se encontrar para tentar amenizar um pouco essa alta de combustíveis na economia, no bolso principalmente dos brasileiros mais vulneráveis, e como é que vai se chegar a esse meio termo sem causar um rombo muito grande das contas públicas, que pode, no final das contas, representar aumento dos preços nas bombas. Certamente essa discussão é quente, a gente vai acompanhar e vamos falar muito aqui ao longo da semana. Sem dúvida, vamos. Ao longo da semana sim, né? Porque a Juliana Rosa daqui a pouco tá de volta aqui na nossa programação no Band News no meio do dia. Beijo, Ju, até mais. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Boa semana, beijo, Ju. Boa semana.